Iniciamos então o segundo bloco do Revisa Lontra. Nesse segundo e último dia, estamos aqui com História, pelo Pablo. O Pablo é licenciado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. Ele foi bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, CNPq, e do projeto de extensão Museu Histórico Itinerante. Ele é integrante do grupo de estudos e pesquisas em formação de professores, atua na linha de pesquisa didática, formação inicial de professores e educação sexual. Poxa, a gente vai te chamar para fazer esse projeto de educação sexual com os meninos. Atua como bolsista do programa de residência pedagógica da CAPES, como voluntário no programa institucional de iniciação científica voluntária, PIVIC, na UFMS, e no projeto de extensão Cursinho Popular ADAPT, também no CPTL. Seus estudos e reflexões permeiam a área de educação com ênfase em planejamento e avaliação educacional e políticas educacionais. Interessa-se também pelas temáticas de história medieval e pelo ensino de história. E esse é o Lattes, então, do nosso querido Pablo Afonso. E o que Pablo Afonso tem a dizer? Obrigado, Pablo, pela sua presença. Imagina. Eu descobri o Lontra extremamente por acaso. Para você ter uma ideia, você é do CPTL, tem gente do CPTL, né, no campus de Três Lagoas da UFMS, e eu nem sabia desse povo, para ser bem sincero, eu nem sabia de vocês. E aí, do nada, eu estou pesquisando no Instagram, tipo, bem aleatoriamente, no dia de noite, cursinhos, e apareceu o Lontra. Aí eu olhei e falei, vamos ver aqui. Aí eu mandei uma mensagem lá e agora eu estou aqui, né, aceitando a proposta e podendo contribuir de alguma forma com vocês. Com certeza. Eu não conheço todos, mas eu gostaria muito de colocar assim, eu sou fruto, eu fui criado na rede pública, sou fruto da rede pública. E eu falo claramente de que é possível, mesmo sendo estudante da rede pública, você conseguir alcançar os seus sonhos, você conseguir passar numa universidade ou não. É claro que eu entendo perfeitamente de que é um pouquinho mais difícil, às vezes, por questões de desvalorização de professor, por questões de currículo, e por diversas questões. A rede pública ela sofre um ataque constante, e eu não estou falando de universidade, eu estou falando da escola, a escola periférica, a escola da sua cidade, aonde vocês moram, você pode perceber que ela sofre precarização. E nem sempre isso é por conta dos professores, tá? Imagina, nunca coloco culpa nos professores, porque às vezes eles fazem o melhor da maneira que dá. Mas então, eu vou dar história para vocês. Eu não sei se vocês viram na divulgação alguns conteúdos de história que a gente vai trabalhar, mas a gente vai trabalhar mais especificamente história geral. Como Grécia, Revolução Francesa, o imperialismo, ali a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29. Mas por que história geral? Porque eu acho que vai sair alguns vídeos de história do Brasil. Não sei se é o outro professor que vai dar, mas se não for, eu ajudo a gravar também. A história do Brasil, que será disponibilizada para vocês, eu acredito, certo, João? Os vídeos vão ser disponibilizados depois, né? Bom, sim. Os vídeos. E o material também. Ótimo. Perfeito. E aí, eu nunca, pra ser sincero, fui fã de slide. Nossa, eu xinguei tanto para fazer esses slides, tanto. Porque a minha lousa, ela tem seta para cá, seta para lá, seta para cá, e puxa para cá, escreve. E aí, os slides estão mais ou menos desse ritmo aí também. Vocês vão ver que é seta para cá, seta para lá, tá meio complicado. E eu nunca gostei de slide, então eu fiz o meu máximo aqui para dar um slide, uma forma bem simples, e trouxe alguns exercícios para a gente responder. E na hora dos exercícios eu quero dar um enfoque, vocês vão ver que são exercícios fáceis, e aí lá eu vou explicar por que eu escolhi exercícios fáceis para ser trabalhados, tá bom? Então, a gente vai ter... Mudaram aí? Mudou? Mudou? Tem um delay de 3 segundos. Então, Grécia, Revolução Francesa, imperialismo, Primeira Guerra Mundial e crise de 29. É extremamente importante. Por que Grécia? A gente vai começar na Grécia. Por quê? Porque não importa o vestibular que vocês fizerem, ou Enem, sempre vai ter pelo menos 1 a 2 questões de Grécia. Sempre. Porque a Grécia é o quê? Ela é o berço. Né? Ela é o berço da filosofia, é ali que começa, dentro da história,
a falar assim, isso é história, porque ele começa até a escrita, né? Algumas pessoas falam que pode ser contado como história a partir do momento da escrita. Então, por isso, vamos começar com a Grécia, tá bom? Acho que vai mudando bem devagarzinho aí, que tem um delayzinho aí de alguns segundinhos. Eu não sei se já mudou para a Grécia, mas vamos lá. Aonde que se encontra a Grécia? A Grécia, ela se encontra onde? Na Península Balcânica. Se vocês pegarem o mapa mundi, ela se encontra ali quase ao lado da Itália. Ali é uma Península Balcânica. Por que eu coloquei aonde se encontra a Grécia? Porque eu vou dar o exemplo da Itália, que é a mesma coisa, se vocês pegarem o mapa mundi, ela é meio como se fosse uma ilha, de certa forma. Ela tem águas por todos os seus lados, exceto um. Tem um único caminho de terra que ela dá ligada à Europa, certo? Isso é muito importante saber a localização, só para vocês entenderem mais ou menos como é a coisa. Agora, isso aqui é extremamente importante. O relevo, como é o relevo da Grécia? Em grande maioria, o relevo é montanhoso. O que isso quer dizer? Tem muita montanha, tem muita declinação ali, não é algo plano. E isso implica em muitas coisas, Como, por exemplo, como que você me planta arroz em uma montanha? Você não consegue plantar legal. Como você me planta trigo numa montanha? Você não consegue plantar legal. Então, a questão do relevo é muito importante para entender a produção, a necessidade de que tem da alimentação. Que é o que vem aqui, o modo de produção. O modo de produção da Grécia, e todos os seus períodos, são dois. Escravistas, porque é de escravo, e produção agrícola. Vamos lá, o escravista, como já diz, é a base de mão escrava. Mas, como eu posso dizer? Não é todas as cidades da Grécia que têm essa produção de escravo. E como eu vou explicar mais para frente, esses escravos na Grécia são os escravos totalmente diferentes da ideia que a gente tem dos escravos no Brasil, tá bom? E produção agrícola. Acaba tendo uma produção. Você precisa ter uma alimentação, você precisa ter uma produção para consumir a tua própria população e, se for possível, vender. Certo? Só que o problema o relevo é montanhoso, então essa produção ela é muito pequena, de certa forma. Ela não consegue suprir aquela grande necessidade. Eu acho que tem um galo fazendo barulho, se vocês não estão escutando. Mas é normal. A Grécia é muito importante entender de que ela é dividida, a história da Grécia, em alguns períodos, né? Então, eu separei período por período e vamos comentar rapidamente período por período. Rapidamente, por quê? Porque se eu tivesse tempo hábil, eu ficava aqui 2 horas conversando só de Grécia com vocês. E eu quero trazer um apanhado de conteúdos em pouco tempo para a gente não passar em branco, tá bom? O primeiro período é o período pré-homérico. O que é a chave desse período? É vocês compreender que é um período sem escrita. É um período que quase não tem nada registrado. É um período onde as pessoas falavam muito. A tradição oral. E um exemplo disso, eu acho que vocês possam ter visto em filosofia, é os mitos, né? Os mitos gregos. O Minotauro, Zeus, Afrodite. Os mitos gregos, eles vêm justamente deste período. Com que ideia? De dar uma finalidade a alguma coisa. O mar hoje está agitado. Hoje o Poseidon tá bravo pra caralho. Ele tá. Tá pegando fogo. Apolo tá de mau humor. Né? Apolo, deus do sol, tá de mau humor. Então, os mitos, eles estão aí para ajudar a explicar algumas coisas da humanidade, né? Essa foi a lógica deles. Então, é um período sem escrita. É a chave. E nesse período, a população ali naquela Península Balcânica, na Grécia, começou a assumir desses carinhas aqui, ó. Os dórios, os jônios, os eólios e os aqueus. Como os primeiros povos a ocupar essa Península Balcânica. E eles são pacíficos. O que quer dizer? Eles não gostam de guerrear. Tipo assim, você vai bater neles, eles vão falar assim, bateram em mim, mãe. Eles vão reclamar para alguém. Os dórios, não. Os dórios, eles são povos de guerra. Por quê? Porque eles tinham ferro na região deles. E ferro faz uma espadinha, né? Quem nunca jogou Minecraft? Faz uma espada e mete couro. Os dórios são povos de guerras. Os dórios, quando vieram para essa região, obviamente, teve atrito, porque um povo é um povo de guerra e um povo é pacífico. Então, você gera aqui um atrito e vamos ter a primeira diáspora grega. O que é essa diáspora grega?
Imagine se todo mundo numa região. Vem lá, o pessoal brigou. O que vai acontecer para evitar esse conflito? O pessoal vai se espalhar. O pessoal vai se espalhar por toda a região próxima. Então, se a gente tinha, no início, uma construção que estava ficando legal, uma cidade legal, a civilização estava dando certo, ela deu merda total. Deu merda total. Gente, desculpa, se vocês não gostam da forma que eu tô falando, me avisa, pelo amor de Deus, que às vezes eu solto algumas coisas assim. Você tinha que ter visto a minha aula, então, porque... Então, deu merda total. Por quê? Porque acabou, o pessoal tava juntinho, não tava mais grupado, não tinha mais esses grupinhos. Ponto. Esses povos se espalharam todo pela Península Balcânica, ali nas ilhas do Mar Egeu, espalharam todos. E isso levou o quê? A uma decadência da cultura, né? Porque a cultura se espalhou e das produções. Agora vamos para o outro período, né? Lembrando, então, primeiro período pré-homérico, ele é um período sem escrita e, muito importante, a primeira diáspora. É isso, a diáspora é essa dispersão que os povos vão ter. O período homérico, obviamente, ele fala de Homero. É uma pessoa muito importante, porque ela escreveu 2 obras extremamente importantes. É sério, 2 obras, tipo assim, de mais de 1000 páginas. Que é, uma delas é a Ilíada. Eu não sei se vocês já viram ou já escutaram, mas tenho certeza que vocês sabem. Podem só não lembrar por causa do nome. E a outra é a Odisseia. Que obras são essas? Por que é importante você saber dessas obras? Porque você souber disso, você vai saber uma boa parte da história grega e você vai saber quem foi Homero, né? O que Homero fez. Vamos lá. Ilíada. Ilíada é a famosa Guerra de Troia. Ela é a famosa Guerra de Troia. A gente escuta assim, Guerra de Troia. Sim, mas na sua escrita é Ilíada. O livro Ilíada, ele vai narrar a Guerra de Troia. Lembra? Troia, o cavalo de madeira que construíram, colocaram dentro da fortaleza, depois como forma de recompensa, de desistência da guerra. E aí depois, dentro do cavalo tinha um monte de negro. Quando todo mundo dormia, todo mundo se lascou e rodou. Isso aí. Essa ideia do cavalo é uma figura muito importante, ela vem de Odisseu, tá? Por quê? Porque Odisseia, ela narra a volta de Odisseu, depois da Guerra de Troia, para tua casa. Uma volta num barco que vai durar mais de 10 anos, né? Cheio de contos, tinha sereia, tinha serpentes, tinha não sei o quê. É muito bacana. Curiosidade, Homero escreveu essas obras aqui, várias, né? A gente não consegue dar uma resposta aos historiadores, mas ele escreveu essas obras, ponto. Isso a gente não pode discutir. Mas curiosidade, Homero ele era cego, né? Agora, como ele escreveu, é uma excelente pergunta. Eu não posso te responder ainda, mas ele era cego. E aí vem uma coisa muito chata nesse período. Começa a formar as sociedades gentílicas. Se vocês acharem confuso, perguntem, porque é confuso, é chato pra caralho. Essa imagem aqui, ela é bem nítida, ela é muito boa para explicar a sociedade gentílica. Vocês olhando aí, vocês vão falar assim, que porcaria que é essa? Então, é uma porcaria mesmo. Pode ser. Ele ia narrando e uma pessoa escrevendo as histórias, pode ser. Mas é muito engraçado, né? O pessoal sempre acha isso curioso. Como assim uma pessoa, né? Mas pode ser justamente isso, né? Porque a gente tinha a tradição oral e depois ele ia escrevendo. Outra pessoa escrevendo. Mas vamos lá. A formação das sociedades gentílicas. Como se forma a sociedade da Grécia? Eu, Pablo, sou um indivíduo na Grécia. Tá vendo lá, indivíduo? Eu tenho minha família, beleza. Eu junto com a família da vizinha, né? A vizinha aqui tem uma família, a gente junta. Beleza. Aqui o bairro, né? O pessoal do bairro vai se juntar. A gente, então, agora vai ser uma geno, né? Uma junção de famílias se torna uma geno, né? O indivíduo, que é uma família ali, junta com outra, forma-se uma geno. Aí a gente resolve se juntar 2 bairros, né? Eu estou tentando simplificar, trazendo essa forma mais didática. Não sei se está tão didática, mas só para entender. Aí forma-se, a gente junta 2 bairros. Imagina, eu não sei aí, mas vou pegar aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, o Benfica e a Vila Mineira, né? 2 bairros totalmente distintos. Se junta esses 2 bairros.
né? Imagina 2 bairros perigosos aí da cidade. Tem, gente, toda cidade tem no mínimo 4 bairros perigosos. Tem. Mas, enfim, perigosos assim, né? Para a sociedade. Junta esses bairros aí. O que esses bairros formam? É uma pátria legal. Aí imagina que esse mesmo processo vai acontecendo em outras regiões. Em outras regiões, 2 famílias se juntaram, os bairros se juntaram, e aí a gente aqui agora se tornou uma pátria. A gente vai se juntar com outros 2 bairros. Aí a gente vai ser uma tribo, vai ser grande pra caramba. Aí depois a gente junta toda a tribo, a gente vira uma cidade, né? É o que a gente é, uma cidade. Só que é uma cidade-estado. Eu vou explicar para vocês o que é cidade-estado. Tá, mas o que é cidade-estado? É uma cidade autônoma. Vocês vão ver que é uma cidade que ela é independente politicamente. Ou seja, nós, dentro dessa cidade, tomamos decisões e nós vamos colocar essas decisões para valer, né, para se efetivar, né? A gente não precisa, tipo, de um outro poder fora dessa cidade para falar, não, vocês podem fazer, não, vocês não podem fazer. As castas dá para entrar, mas ela entra mais na questão da Roma. É que tem muita coisa similar entre Grécia e Roma, de certa forma. Tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Tem uma noção básica dessa questão da sociedade gentílica, porque vai dar merda. Porque vai dar merda, né? Tudo na Grécia dá merda, tudo na história deu merda. Né? Porque a gente tá aqui. Então, foi dando merda. Imagina o seguinte, eu como indivíduo, eu tinha direito às minhas terras aqui, minha propriedade, legal, bacaninha. O que acontece? Eu vou dividir com outra pessoa, então minha terra vai ser dividida. Então logo eu quase não vou estar mandando 100%. Quando vai se tornar uma pátria, vai ter uma pessoa só praticamente que vai estar mandando em tudo, que é o pater. Pater é o chefão, seria quase como um pai. Geralmente eram os pais, pai da figura homem, masculino, que mandava, tá? E aí vai chegar um problema, que imagina o seguinte, é uma briga, né? Se um cara tinha algum poder, quando chega numa cidade-estado, ele quase não tem. Uma única pessoa manda por tudo, né? É um problema, gera conflito. Por quê? Porque a população aumenta. Lembrando, a gente tem uma crise agrícola. Por quê? Porque é montanhoso, a Grécia é montanhoso, então não dá para ficar plantando toda hora, colhendo bacana aquela grande quantidade. E isso vai resultar numa segunda diáspora grega. Lembra, a primeira foi lá que veio os dórios, pá, espalhou. Agora, por conta desse conflito, há uma segunda diáspora grega. Gente, se vocês falarem que não estão entendendo, tá tudo bem. Eu também não entendi de primeira. Até hoje eu tenho as dúvidas se não entendi mesmo. No próximo período, como eu falei, eu quero trazer bem simplificado para vocês, para dar tempo, para discutir pelo menos minimamente, responder alguns exercícios. É o arcaico. O arcaico ele é construído por quê? Por 2 polis. Polis são as cidades-estados específicas. A primeira é Atenas. Essa é clássica. Isso daqui, ó. Essa daqui é a divisão das classes sociais de Atenas. Essa é a divisão. Os eupátridas, que são grandes proprietários de terra, os demiurgos, que são comerciantes, os georgóis, que são pequenos proprietários de terras, os tetas. O que é os tetas? Os tetas estrangeiros, os metecos são os mais largados, né, da Grécia, e os escravos. Uma coisa muito importante, quem pode ser considerado escravo na Grécia? Na Grécia, você pode ser escravo de 2 formas. Por dívida, né? Tipo, o João, ele comprou algo de mim, mas o João é um caloteiro, eu sei que ele não me paga. Então é o seguinte, agora o João vai trabalhar para mim até ele quitar a dívida. Essa é uma maneira dele ser escravo. Uma outra forma de ser escravo era a seguinte, eu vou lá com o meu exército, a gente vai lá, arrebenta a cidade do João, o João perde aquela cidade e todo mundo de lá agora vai ser o nosso escravo. Né? Então você é escravo ou por guerra ou por dívida. Isso é muito importante. É diferente do Brasil, hein? É muito diferente do Brasil. Vocês têm que frisar isso. Escravo da Grécia não é igual ao do Brasil. E o que acontece? Na Grécia, em Atenas, surge uma coisa muito importante. A democracia. O poder do povo.
é uma falácia, tá? Por quê? A democracia na Grécia, ela é diferente da nossa democracia de hoje, porque ela dá poder aos cidadãos. Mas ela acaba sendo um poder de poucos. Por que poder de poucos? Na Grécia. Porque quem era considerados cidadãos na Grécia? Homens com mais de 18 anos, filho de atenienses, você tinha que ser, os seus pais tinham que ser atenienses, se ele fosse a sua mãe estrangeira, não, então você não é cidadão, você é um estrangeiro. Filho de atenienses e, se possível, ter terra. Ou seja, nossa, é cidadão, eu não seria cidadão, eu estaria lá trabalhando igual um condenadinho. Tá? Isso é muito importante. Aí, surgiu algumas figuras importantes também, além da questão da democracia, né? Surgiu um carinha muito bacana chamado Drácon. Bacana assim, na verdade, você imagina que era um branco, que tinha terras, que tinha escravo, parará, então não é tão bacana. Mas muito bacana nesse sentido que ele propôs uma ideia em Atenas. Gente, é o seguinte, a gente tem muita leis aqui, olha, na boca. Vamos agora fazer o seguinte, leis escritas. Isso mudou muita coisa, porque aí dava para ser contestado algumas coisas. Vem um outro carinha chamado Solon, e uma das coisas que ele propõe é o fim da escravidão. É o fim da escravidão. A escravidão por dívida, é claro. Mas continua tendo escravidão, né? Porque guerras é algo que sempre teve. Então, essas figuras são duas figuras importantes para comentar um pouquinho, tá? No período arcaico, vem mais uma polis. Quem que é? Esparta. Sabe quem fundou Esparta? Lembra lá no início da aula que eu falei dos dórios? Aqueles povos guerreiros que tinham guerra, que vieram invadindo? Então, eles foram os criadores de Espartas. Esparta, a sociedade é dividida entre espartanos, periecos e iliotas. Espartanos são os descendentes dos dórios, periecos são aquela civilização que aceitou, prestem atenção, aceitou ser submisso dos espartanos. Os iliotas é aquele povo que foi conquistado, que eles resistiram e foram conquistados por meio da guerra para servir os espartanos. Os iliotas, em outras palavras, eles são escravos, tá bom? Esparta é mais ou menos isso, só para a gente entender. Esparta, só para falar, é uma cidade totalmente voltada para a guerra, tá bom? Totalmente voltada para a guerra. Lembra de Esparta, guerra? Já assistiram 300? Então, lembra muito disso. E Esparta, eles tinham algo muito rigoroso no sentido, nasceu uma criança com uma deficiência, mata ela. Nasceu uma menina. A gente olha, tem bastante mulher? Tem, então mata ela. Porque eles querem homens e homens de uma certa forma perfeitos, né, com uma boa ideia de que ele vai conseguir servir ao exército futuramente. E o período clássico, mais um período da Grécia, né, e a gente tem as guerras médicas, o que são guerras médicas? É um conflito. Vai começar a ter um conflito dentro da Grécia. Vai ter um lado que vai ser chamado da Liga de Delos. Atenas é uma cidade-estado que cresceu pra caramba, e ela vai falar assim, gente, vamos se unir aqui, ó. Ela vai pegar as polis pequenininhas, vamos se unir aqui comigo, que a gente vai meter o pau na outra polis grandona. Qual que é? Esparta. Esparta vai lá e faz o quê? A Liga do Peloponeso. Vai lá e monta uma outra liga. A mesma coisa ela faz. Vocês não querem que aqueles engomadinhos de Atena fiquem no poder? Se junta a nós que a gente, pau neles de novo. Criou esse conflito, né? Então a gente tem dos dois lados, dois blocos, né? Uma Liga de Delos, o outro Peloponeso, para entrar em conflitos. E isso vai resultar no quê? No último período. Por quê? Porque a Grécia vai ser destruída de certa forma. Por quê? Vai ficar brigando Atenas contra Esparta, as duas têm extremamente poderes, as duas são muito fortes, são as cidades mais fortes que tem, e vai gerar um conflito. E nesse meio tempo, um carinha chamado Felipe II, da Macedônia, vai ver que a Grécia está fraca, porque está tendo briga. O que ele vai fazer? Vou invadir a Grécia agora. Por quê? Porque ninguém estava esperando essa invasão. Porque o pessoal dentro da própria Grécia estava brigando. Ele invade. Resultado. Atenas cai. Resultado.
Cai assim, poder de Atenas. O pessoal que está no poder de Atenas cai, já era. Esparta também cai. Perde. Aí quem mais para frente vem e assume o controle de tudo? Que é macedônico também. O Alexandre. Vocês já devem ter ouvido o Alexandre o Grande. Ele era alto, tá? Imagino eu que seja porque ele era alto. Eu imagino isso, né? Para imaginar outras coisas. Mas junto dessa vinda da Macedônia com Alexandre, é uma coisa muito importante. Muda toda a cultura da Grécia. Se torna uma cultura helenística. Por que helenística? Por duas coisinhas. Porque vai juntar a cultura grega com a cultura da onde? Com a cultura oriental, formando, então, uma cultura helenística. Certinho? Opa, calma aí. Isso daqui é um apanhadão, é um resumão de Grécia. Ficou confuso? Perguntem. Eu vou trazer os exercícios. Tem alguma dúvida, gente? Pergunta, antes do exercício.